Fala pessoal, seguidores aí do SMC Trading BR, né? Estamos aqui mais uma aula, nossa aula de hoje é a aula que vai trabalhar as regiões de prêmio e desconto, ou Premium e Discount, né? P&D, como vocês já devem ver por aí, muita gente utilizando nesses conceitos. Trata um pouco também de conceitos referentes a Supply e Demand, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Hoje a gente vai falar aí sobre prêmio e desconto, vamos falar o que significa cada um deles, né? O que significa a região de prêmio, o que significa a região de desconto, como utilizá-la, né? E a importância dela no preço e dela principalmente na leitura da dinâmica do gráfico. E o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é, antes de mais nada, olhem aí se vocês estão inscritos no canal, se inscrevam, peço por gentileza que estejam todos inscritos para fortalecer, né, cada vez mais o canal, deixar aquele like e também compartilhar com os amigos que estão aí na luta, né, desse mercado financeiro para cada vez se aperfeiçoar mais. E eu tenho certeza que esse curso, essas informações, né, elas tendem a contribuir para formar mais operadores aí que utilizam o SMC e dessa forma estarem mais vivos e mais fortes no mercado, seguindo aí os rastros que são deixados pelos tubarões, né, pelos big players, né. Então vamos lá para mais uma aulinha. O que é o tal da região, né, de prêmio, região de desconto e como ela tem alguma relevância no gráfico e na nossa leitura do mercado? O primeiro ponto que eu tenho a dizer para vocês é que a região de prêmio é uma região em que o preço está considerado caro. A região de desconto, por consequência, é uma região em que o preço ele é considerado barato. E como a gente pode tirar aí uma leitura disso? Como isso pode ser relevante para nós na nossa visão, na nossa leitura, na nossa percepção do gráfico e do mercado, daquilo que a gente tem que depender dele. Vamos lá que eu vou colocar aqui na tela, né? Enquanto eu vou desenhando aqui, tem uma informação para falar para vocês que é de suma importância que vocês sempre entendam o que isso significa, que é quando o preço está caro, está bom de se fazer o que, gente? Está bom de vender. E quando o preço está barato, por consequência, está bom de comprar. Então é exatamente esse o ponto que eu quero que vocês entendam. Vamos lá que eu vou falar o que é uma região de prêmio e desconto. Região de prêmio e desconto nada mais, nada menos é do que você traçar ali uma FIBO, né? Para quem usa o TradingView, né? Tem a FIBO e tem também a Gunbox. Só que a gente vai utilizar o que? A gente vai utilizar apenas 0, 50 e 100. Então a gente utiliza apenas 0, 50 e 100. Né? Para que a gente utiliza 0, 50 e 100? Exatamente porque a região prêmio é a região que está na parte de cima do gráfico e aquilo que vai estar aqui na parte de baixo é a região de desconto. Então, quando estivermos aqui na parte superior do gráfico, a gente vai buscar o que? Vender. Por quê? Porque aqui em cima o gráfico ele está seguindo aqui o que? Uma situação em que o preço está caro. Se o preço está caro, a gente não quer comprar nada caro, né? A gente quer comprar barato. E a gente quer comprar barato quando está aqui. E quando está aqui em cima, a gente quer vender caro. Então, quando ele está caro, a gente vende. Certo, o preço foi lá em cima. Depois voltou a descer, chegou aqui na região de desconto. Quando ele vai lá em cima e faz esse pullback e retorna na região de desconto, o que a gente busca? A gente busca oportunidades compradoras. E como é que eu vou estabelecer o que é caro, o que é barato? E aí vem um ponto importantíssimo. A gente trabalha dentro de ranges. E a nossa região de prêmio e desconto é o range de atuação, ou seja, é a região que a gente vai estar considerando como referência, lembrem da referência da aula passada, como referência para definir aquilo que está caro e aquilo que está barato. Então, existe, né, dentro dessa dinâmica de análise um ponto em que há o equilíbrio. E o que é o equilíbrio? Exatamente os 50% do preço. Então, quando ele está aqui, ele está em equilíbrio. Quando ele está acima da região de equilíbrio, ele está o quê? Caro. Quando ele está caro, a gente busca o quê? Vender. Quando ele está abaixo da região de equilíbrio, ele está como barato. Quando ele está barato, o que a gente busca? Comprar. Então a gente determina esse range de atuação com base na estrutura quebrada. Então aqui ele quebrou uma estrutura, certo?
Essa era a nossa região de prêmio de desconto. A gente estava, quando estava aqui, a gente procurava comprar, quando estava aqui em cima a gente procurava vender. Aí ele chegou aqui, quebrou uma estrutura, mostrando para a gente o que ele está seguindo, uma tendência. Se o gráfico segue uma tendência, a gente vai analisar como essa nova estrutura. Lembrem do que eu falei para vocês, estrutura de swing? Então, a gente analisa nessa nova estrutura de swing, se quando ela foi quebrada, para se traçar uma nova estrutura de swing, se ele fez aquela correção saudável, que é uma correção até os 50%. Caso ele tenha feito uma correção saudável, não seja apenas um fluxo de mercado em que a gente vai esticando esse prêmio de desconto, a gente vai fazer a seguinte ação. A gente vai pegar, estabelecer aqui o nosso novo fundo e o nosso novo topo, que ele foi nos dando aqui, ó, foi quebrando, quebrou, quebrou, formou essa estrutura. Aqui agora passa a ser o nosso novo range de atuação. O que está aqui nessa nova estrutura eu considero a parte de cima prêmio, a parte de baixo desconto. Então qual é o range de atuação que a gente tem como referência agora? A gente tem como referência essa nova quebra de estrutura. Ah, ele foi novamente e quebrou uma estrutura. Aí ele chegou aqui, ó, quebrou uma estrutura, fez mais um que, gente? Fez mais um boss ali, definindo para nós que ele está seguindo uma tendência. Se ele está seguindo uma tendência, quebrou mais uma estrutura. Antes de quebrar essa nova estrutura, ele tinha feito uma correção saudável, ele tinha ido até os 50% pelo menos para fazer esse movimento, fez. Se ele foi até os 50%, nossa região de prêmio de desconto é completamente atualizada. Então a gente chega aqui, atualiza nosso prêmio, atualiza nosso desconto. Então, obviamente, não precisa vocês estarem com isso aqui escrito na tela, né? O que é prêmio, o que é desconto. Isso aqui vocês já vão saber que o que está na parte de cima dos 50% da região de equilíbrio é prêmio, o que está na parte de baixo, desconto. Estou colocando aqui só para ficar mais didático, para que vocês consigam visualizar. E aí, pessoal, tem uma situação hipotética. Vamos lá. Antes de ele quebrar essa região aqui, suponhamos que ele não tenha feito uma correção nos 50%. Então a gente iniciou por essa estrutura, aí ele fez a correção. Se ele tinha feito uma correção, a gente atualiza o topo e atualiza aqui também o fundo. Aí agora ele quebrou uma nova estrutura, mas ao quebrar essa nova estrutura, ele não veio aqui tocar os 50%, ele ficou ali acima. O que isso significa? Significa que essa nova quebra é apenas um fluxo de mercado. E como que a gente age, como que a gente trabalha quando a gente se depara com um fluxo de mercado? A gente simplesmente estica o nosso range de atuação. Então, o que vai ser agora nossa região de prêmio de desconto? Essa parte superior e essa parte inferior. Então, o que a gente aguarda? Aqui nessa parte de cima ele dá oportunidades vendedoras, tocar lá em regiões, né, de pontos de interesse, como a gente vai observar. E aqui nessa parte de baixo, quando ele retornar aqui, ele fizer esse pullback, fizer esse retorno, a gente buscar aí oportunidades o quê? Compradoras. Então, basicamente é assim que funciona, é assim que se marca, né, a nossa região de prêmio e desconto. E o que eu quero que vocês entendam aqui agora, né? Eu quero que vocês entendam que alguns passos devem ser seguidos para a gente marcar essa região de prêmio e desconto. Vamos para o gráfico aqui. Como sempre, né, nossas aulas, elas sempre têm um enfoque prático. A gente não está aqui simplesmente para ficar passando teoria, a gente vai para o gráfico mesmo e explica as minúcias de cada tema, né, de cada aula. Isso é de fundamental importância para que vocês fiquem com conhecimento cada vez mais consolidado. Então a gente está seguindo aqui, né? Observe que o gráfico aqui ele passa a seguir uma tendência de alta. Então vamos ver aqui a partir desse ponto. A gente vê como a gente marca aqui nossa região de prêmio e desconto, né? Então o gráfico ele aqui, ó, vinha subindo. Então o gráfico estava subindo, ele chegou aqui, deixou esse fundo, né, que havia rompido lá o topo e fez aqui o que? Um chokezinho pra gente. Quando ele faz um choke, gente, ele inverte o movimento, a gente vai traçar aqui a nossa região de prêmio e desconto. Como é que a gente marca isso no gráfico? A gente pega lá isso aqui de uma estrutura de swing. A gente pega lá e marca do topo ao fundo. Fica aqui nossa região de prêmio e nossa região de desconto. Deixa eu ampliar, que deve estar pequeno no gráfico, na tela de vocês aí. Então aqui a gente tem uma região aqui de prêmio e desconto, certo? Aí o gráfico chega ali embaixo e faz uma outra quebra de estrutura. Quando ele faz essa quebra de estrutura, ele deu pra gente aí um boss. Observem aquilo que eu havia falado com vocês. Quando ele faz esse boss aqui, ele havia feito alguma correção de 50%, acompanhem comigo, ó. Veio aqui, deixou o fundo, voltou ali e quebrou a estrutura para baixo. Ele fez alguma correção, como vocês podem ver, não fez a correção. Como ele não fez nenhuma correção de 50%, o que a gente faz aqui? A gente vai, atualiza
o fundo, a gente só vai atualizando, esticando o gráfico na direção que ele está seguindo. Observem o que ele fez agora aqui, olhem comigo, ó. Chegou aqui, aqui seria o que? Um possível choke. Aí ele chegou ali, tocou. Se ele tocou ali, após ele quebrar a estrutura para baixo, ele virou para fazer um choke para cima ali agora. Se ele vira e fez um choke para cima, e automaticamente também tinha corrigido 50%, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai marcar um novo range de atuação. Então a gente elimina o range anterior, nossa região de prêmio de desconto anterior, e marca a nova. Como é que a gente vai marcar a nova? A gente vai vir aqui, ó, estabelecer essa nova, mas antes, deixa eu só olhar aqui certinho para ver se ele realmente fez aqui esse toque. Lembre que para fazer um choke apenas o pavio é necessário, né? Então ele fez, ele só tocou, a gente considerou o chokezinho, então a gente traça aqui nossa nova região de prêmio de desconto. Nessa parte de cima a gente vende, nessa parte de baixo a gente compra. Aí ele vem aqui, não perde o fundo, foi lá e fez ali um fakezinho, fez um fake boss, certo? Então aqui a gente não considera uma quebra de estrutura, é apenas um fake boss. Vou marcar aqui um fake boss para ficar claro para vocês. Ele deixou ali aquele fake boss e em seguida deixou um novo topo e deixou também um fundo, fez um movimento aqui interno de quebra de estrutura, mas a gente continua no mesmo range. Veja que ele dá oportunidades aqui em cima da gente vender e aqui embaixo da gente comprar. Até que ele chegou ali depois de deixar aquele fake boss e aqui ele faz de fato ali, ó, um choke do movimento de swing que ele deixou pra gente ali. Então aqui ele fez um choke, a gente vai estabelecer nosso novo range de atuação. Qual é o range de atuação? Desse topo, aquele fundo ali. Aí ele chega aqui, nada de quebrar a estrutura, enquanto ele não quebra a estrutura, ele só vai esticando, ó. Aí ele chega aqui, ó, pessoal. Chegou aqui, ó, deixou ter uma estruturazinha mais micro, a gente vai considerar apenas que ele foi esticando, ele não está fazendo correção de 50%. Enquanto ele não fizer correção de 50%, a gente vai só esticando o range de atuação, entendeu? Aí ele vem aqui, quebra de fato uma estrutura. Quando ele quebra essa estrutura, ele tinha feito alguma correção de 50%. Vamos lá, que vocês vão dizer comigo. Aqui. Vamos ver se ele tinha feito a correção de 50%. Ó. Ele veio, tocou no fundo, voltou ali e veio quebrar. Fez alguma correção de 50% desse movimento? Acho que vocês concordam comigo que não fez nenhuma correção. Como não fez nenhuma correção, quando ele quebra a estrutura, o que a gente faz? Apenas estica aí o nosso range de atuação, até que ele de fato faça, ao quebrar uma nova estrutura, uma correção no 50%. Então é assim que a gente vai marcando. Ó, só mais um aqui para vocês verem. Chegou aqui, fez um fake boss, chegou ali, fez uma quebra de estrutura. Nessa quebra de estrutura aqui ele também não tinha feito nenhuma correção para baixo. Aí, opa, um boss. Ele não tinha feito nenhuma correção. Se ele não fez nenhuma correção a 50%, o que a gente faz? Apenas vai esticando o nosso range na direção que o gráfico está seguindo. Aí ele chega aqui, volta aqui, ó, nada. Por enquanto, por mais que ele faça estruturas de swing dentro aqui do range, essas estruturas de swing representam o que para nós? Representam apenas um movimento para que ele busque a correção que até o momento ele ainda não fez. Então, enquanto ele não fizer essa correção do movimento, a gente só vai esticando nosso range de atuação. Range de atuação o quê? Porque é dentro desse movimento aqui que a gente pretende operar. Operar como? Movimento quebrando a estrutura para baixo, a gente espera ele dar uma virada para pegar aqui uma oportunidade compradora que corrija pelo menos até os 50%. Dito isso, meu povo, espero que vocês tenham entendido aí, tenham aproveitado a nossa aula referente aí às regiões de prêmio e desconto. A gente vai falar, né, alguns pontos importantes aí, inclusive na nossa próxima aula. A gente vai trazer sobre os pontos de interesse, né, como é que se trabalha isso no gráfico. É importante só salientar para vocês aqui, vou até colocar isso aqui na tela de escrito, né, para que vocês tenham essa informação cada vez mais consolidada aqui, que é o que é importante para a gente compreender e se desenvolver com relação à região aí de prêmio e desconto. Primeiro ponto aqui, que a gente vai identificar uma tendência, né, ou seja, uma quebra de estrutura. Identificar aí uma tendência ou uma quebra de estrutura que ele vai estar nos dando aí. Segundo ponto relevante que a gente precisa estar atento, se foi a quebra de estrutura, uma estrutura de swing que tenha sido feito seu movimento ali, né, saudável, ou seja, fez ali o que? Correção no 50% do movimento. Terceiro ponto que é de suma importância a gente observar aí é exatamente a marcação
da região, né, da região. A gente vem aqui e vai marcar nossa região de prêmio e desconto. E um quarto ponto que a gente observa, né, a marcação dos nossos pontos de interesse, que é exatamente o tema. Vou até botar aqui, ó, tema da próxima aula em que eu conto com vocês. Então, vou botar aqui, ampliar essa informação para que fique bem visível para vocês. Basicamente é isso aqui, para a gente marcar nossos prêmios e desconto, né, para a gente ter esse prêmio e desconto bem definido na nossa marcação no gráfico. Dito isso aí, meu povo, conto com vocês aí mais uma vez para se inscreverem no canal, para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos, e assim vamos crescendo juntos. Espero que esse curso esteja contribuindo com a formação de vocês aí. Muito obrigado e nos vemos no próximo, né? Vamos para cima em busca de muitos gains aí nesse mercado. Abração.